Bom, pessoal, agora a gente está pulando de capítulo, né? Nós já estamos agora na parte de condicionais, legal? Então, vou fechar todos esses arquivos aqui, né? Então, nós fechamos e acabamos aqui a nossa pastinha 3, legal? Estamos indo para a nossa pastinha 4, ok? Que a gente vai falar sobre condicionais, legal? E, primeiramente, a gente tem que entender o que é uma condicional. Deixa eu criar já aqui o nosso arquivo index.php, finish, né? Posso clicar em finish ou dar um enter, somente para a gente retomar. Vou fechar aqui o meu código PHP e tá pronto o arquivinho criado. Se você perceber, tudo que você viu até agora, por mais que dê trabalho, né, tem que entender alguns conceitos novos, você vai perceber que a cada dia, né, isso aí tá ficando mais fácil, né? E as partes das condicionais, elas também são bem tranquilas de se trabalhar, legal? Mas, primeiramente, eu queria falar para você, o que é uma condição, na realidade, para você? Né? Então, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo, uma criança chega assim, pai, me dá 10 reais. Né? E daí o pai fala assim, olha, eu só dou 10 reais se você for comprar pão na padaria. Legal? Isso é uma condição, concorda comigo? Por exemplo, na escola, se você tirou uma nota maior que 5, maior ou igual a 5, né? Ou seja, você passou. Se não, ficou de recuperação, por exemplo, ou reprovou. Né? Isso são condicionais. Bacana? E uma das condicionais que nós temos sim que aprender, né? Não é uma, né? Normalmente a gente tem que aprender todas, mas essa aí é a que a gente mais usa no dia a dia. A gente usa isso da mesma forma, a gente usa tanto isso quanto nós usamos variáveis. Legal? E assim, as linguagens de programação, elas são praticamente oriundas aí do inglês. Então, como que a gente fala se, né, em inglês? Se em inglês é if, né? If significa se, né? E exatamente dessa forma aqui, ó. If, e aqui vai a nossa, vamos dizer, expressão. Certo? Que é a nossa condição. Legal? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aí pra gente. Legal? Eu vou perguntar o seguinte. Se 1 for igual a 1, então, eu vou imprimir aqui na tela. Realmente, 1 é igual a 1. E ponto e vírgula. Então vamos tentar entender um pouco essa sintaxe, né? Então o primeiro ponto é o seguinte, if se, abrir parênteses, tem que fechar o parênteses lá no final sempre, e daí eu coloco a minha condição. Se 1 for igual a 1, e daí você deve estar se perguntando, por que eu estou utilizando aqui 2 iguais? Né? 2 iguais? Por quê? Não era somente se 1 for igual a 1, né? Mas o que eu quero explicar para você? Lembra que a gente aprendeu sobre operadores? Por exemplo, eu falo assim, ó, x é igual a 1. O igual aqui também, ele é um tipo de operador. Ele é um operador de atribuição. Ou seja, ele atribui o valor 1 à variável x. Agora, quando eu uso igual, igual, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Operador de atribuição. E quando eu coloco aqui, se 1 é igual a 1, com 2 iguais, eu coloco aqui, ó, é um operador de comparação. Legal? Porque se eu colocar if 1 igual a 1, o que eu estou falando? Que o valor da direita seja o valor da esquerda. Entendeu?
Quando eu coloco dois iguais, o que ele está falando para mim? Aqui. Ele está comparando os valores, né? Ou seja, se 1 for igual a 1, então eu abro chaves, fecho chaves aqui embaixo e tudo, né, que eu colocar aqui dentro vai ser referente a essa igualdade. Ou seja, se 1 for igual a 1, ele vai colocar isso na tela, daí ele pode fazer alguma outra operação, ele pode pintar, pode border, ele pode fazer o que for dentro desse bloco aqui. Legal? Agora, se 1 não for igual a 1, o que vai acontecer? Ele simplesmente não vai cair dentro desse bloco. Então, o que vai acontecer? Ele não vai executar o que vai estar aqui dentro. Bacana? Então, vamos fazer um teste aqui pra gente, né? Eu vou chegar aqui. E ao invés de colocar 1 igual a 1, eu vou colocar se x for igual a 1, né? Qual que é o valor de x aqui? 1. X é igual a 1, então, realmente, né, 1 é igual a 1. É para ele colocar na tela. Então, vou aqui abrir aqui o meu navegador. Agora, a gente não está mais no capítulo 3, a gente está no capítulo 4. Então, eu vou colocar, né, no seu localhost aqui, né, no meu php.confinet, eu vou colocar 4. E vamos ver? Realmente, 1 é... Tem uma historinha aqui dos acentos, eu não vou colocar acento por enquanto, mas depois a gente vai falar só sobre isso. Realmente 1 é igual a 1. Legal? Agora é o seguinte, eu vou colocar o seguinte, eu vou falar que x é igual a 2. E ele vai perguntar, se x for igual a 2, então imprima na tela realmente 1 é igual a 1. Legal? Vamos ver o que ele vai imprimir? Nada. Ele simplesmente não imprimiu nada porque o x não é igual a 1. Então ele não vai cair aqui nesse bloco. Legal? Então a gente tem que, como se diz, começar por aí, pelo básico, né? Ou seja, a gente está comparando dois valores. Se esses valores forem iguais, também vai dar a mesma coisa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro if aqui também. Ó. If x for maior que 1, eu vou colocar aqui, ó. X é maior que 1. Vou colocar aqui. Vamos ver o que vai aparecer? X é maior que 1. Por quê? X é igual a 2, concorda comigo? Se x for igual a 2, quer dizer que ele é maior que 1. Então ele vai cair aqui nesse bloco. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. If x for menor que 1, então eu vou colocar o seguinte. E com x eu vou colocar assim. X é menor que 1. Legal? Vamos ver se ele vai colocar isso na tela? Não, ele só está mostrando que x é maior que 1. Só está caindo aqui por enquanto. Legal? E agora eu vou falar uma outra coisa aqui também. Se x for maior ou igual a 1, então eu posso colocar aqui x é maior ou igual a 1. Legal? Como assim maior ou igual? Por exemplo, se x for igual a 2, o x é maior que 2? O 2 é maior que 1? É. Então ele vai cair aí dentro. Agora, se o x for igual a 1, ele vai cair? Não. Mas o maior garante que ele vai cair aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer então? X maior que 1 e x maior ou igual a 1. Eu posso colocar aqui uma concatenação, vamos colocar, para ele pular uma linha, que é o BR aqui. Opa, não precisa nem ser concatenação, né, gente? No código PHP. Então eu vou colocar aqui dentro o BR. Só para ele pular a linha, tá, pessoal? Para não ficar grudado um valor com o outro.
certo? Então vamos lá. Então eu sei que x é maior que 1 e x é maior ou igual a 1. Legal. E aqui eu vou fazer uma outra pergunta. If x for menor ou igual a 1, então o que eu vou falar? Vou falar que x é menor ou igual a 1. Ele é, gente, o x é igual a 2. Ele vai cair aqui nesse bloco? X é igual a 2. O x é menor que 1? Não. É igual a 1? Não. Então ele não vai cair nesse bloco. Então ele vai manter aqui. Legal? Então isso aí é um ponto fundamental para você conseguir aprender e entender a base das condicionais. Legal? Porque isso aí ajuda a gente a criar regras de negócio. Imagina um banco, né? Eu tenho um valor X na conta e eu quero tirar além desse valor X. O que você acha que o banco faz? Com certeza ele faz algum tipo do if falando o seguinte: se o saldo na conta, o saldo que eu tiver na conta for menor do valor que eu quero sacar no caixa eletrônico, ele vai falar que eu não tenho dinheiro suficiente. Concorda comigo? Tudo isso é condicional. Bacana? E como variável é variável, eu vou mudar o meu x para 0, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer? Ele vai cair aqui, ó. X é igual a 1? Não. X é igual a 0, então não vai cair. X é maior que 1? Não. Ele é menor, né? X é igual a 0. X é menor que 1? É. Então vai cair. X é maior ou igual a 1? Não. X é 0, então x não é maior ou igual a 1. X é menor ou igual a 1? É, porque x é menor que 1. Legal? Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Eu venho aqui, vou dar um atualizar e x é menor que 1 e x é menor a igual a 1. Agora, e se eu colocar que x é igual a 1 aqui? O que vai aparecer? Ele vai perguntar, x é igual a 1? É, então vai cair aqui. X é maior que 1? Não. X é igual a 1. Então não vai cair aqui. X é menor que 1? Não. X é igual a 1. Legal. X é maior ou igual a 1? É, porque x é igual a 1. X é menor ou igual a 1? É, porque x é igual a 1. Então ele vai cair no primeiro, né? Nesse aqui e nesse aqui. Vamos ver? Tá aqui. Realmente 1 é igual a 1, x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 1. Legal? Então isso aí é um ponto importante e é o ponto básico que a gente trabalha com if. Legal? Um ponto que eu gostaria de explicar aqui em relação ao if também é o seguinte. Você percebeu que nós trabalhamos com essas chaves aqui para delimitar o bloco aonde é para imprimir, né, fazer as operações quando x é igual a 1, quando x é maior ou menor que 1, maior ou igual a 1 e etc. Né? Mas você concorda comigo que eu tenho apenas um comando aqui? Concorda, né? Quando eu tenho apenas um comando, ou seja, o que eu digo que é um comando? Uma expressão que vai até o ponto e vírgula. Legal? Quando eu falo isso, quer dizer o quê? Que eu não sou obrigado a colocar essas chaves. Se eu tiver mais que um comando aqui, ou seja, o que seria mais um comando? X é igual a 10. Só que são duas linhas, dois comandos. Então o que iria acontecer? Esse if só iria funcionar até aqui. Esse segundo, ele não seria dentro do if. Ele não participaria, ele apenas iria sobrescrever o valor de 10 em x, né, do anterior, que x era igual a 1. Legal? Se eu quisesse que isso aqui participasse, né, o x participasse desse ponto aqui, o que eu faria? Eu apenas colocaria os blocos. Legal? Então eu vou colocar assim, ó. Somente para exemplificar. Legal? Vou colocar aqui, ó.
apenas uma operação, não necessita de chaves. Ou seja, isso aqui ou isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Não necessita de chaves. Legal? Então esse aí é um ponto muito importante para a gente trabalhar com o if, para você entender bem a história. Legal? Nós também temos outros operadores aí dentro do nosso if, por exemplo, que é o seguinte: eu posso criar uma regra um pouco mais complexa, certo? E eu vou criar aqui embaixo essa regra. Perceba que você tem várias situações aqui para você treinar, hein? Tem bastante coisa. A minha regra vai ser o seguinte, olha. If x for igual a 1, ok? E daí eu vou colocar assim, end x for menor que 10, então eu vou colocar aqui x é, isso aqui é só o resultado que eu estou mandando imprimir na tela para a gente mostrar que caiu aqui dentro. X é igual a 1 e menor que 10. Legal? Perceba que eu coloquei esse end. O end significa e. Legal? Então, para que ele caia aqui dentro, essas duas expressões que estão comparando o nosso x, elas têm que ser verdadeiras. O que é ser verdadeiro? Ou seja, que realmente x ele é igual a 1 e x é menor que 10. Legal? Isso é uma expressão que fala de verdade. Da mesma forma que eu poderia criar ou uma opção ou outra opção. Como assim? Dessa forma, olha isso. Eu posso falar, se x for igual a 1, or, que significa ou, ok? X for maior ou igual a 10, então ele vai cair aqui dentro, legal? Então eu vou colocar aqui x é igual a 1 ou x é maior ou igual a 10. Legal? Então, essa é uma outra opção. Agora, o que você tem que entender nesse ponto aqui? Uma coisa muito importante, né? Essa aula de if, normalmente em outras escolas, eles dão de uma forma muito simplificada. Mas o mais importante aqui é a gente ter aquela lógica da programação, a lógica do dia a dia. E olha como é que esse or ou end, né, eles são muito importantes. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que nós fomos ao banco. Legal? O que o banco ele pede pra gente sacar dinheiro? Vamos dizer, fora o cartão, né? O cartão a gente sabe que ele está digitando internamente o número da nossa conta. Legal? Então, vamos dizer que o banco ele precisa do número da nossa conta e da nossa senha, para ele poder sacar o dinheiro para a gente ou para ele poder exibir o extrato. Legal? Então vamos imaginar o seguinte. Qual será que é a autenticação que um banco usa para verificar isso? Ele vai perguntar o seguinte: se essa conta existir e a senha dessa conta for igual a 1, 2, 3, então tá ok. Pode tirar o dinheiro. E se eu trabalhasse com o OR? O que eu estaria falando? Se essa conta existir ou alguma senha for igual a 1, 2, 3, então saca o dinheiro. Então vamos imaginar que a minha senha, a minha conta eu digitei errado. Legal? Mas eu digitei a minha senha corretamente 1, 2, 3. Mas você acha que não existe algum outro cliente com a senha 1, 2, 3? Pode existir. Então o que está acontecendo?
ele não está validando a minha senha, ou até mesmo a minha conta. Por exemplo, e se eu digitei a senha errada? Né? Mas eu digitei o número da conta certo. E o que ele exige para eu poder sacar o dinheiro? Se a conta for existir, ou se a senha for correta, então entra. Mas ou seja, basta apenas eu colocar o quê? Uma conta correta, independente da senha, que ele vai sacar o dinheiro. Por isso que, se no banco o camarada trocar o AND por OR, todo mundo pode tirar dinheiro digitando uma senha errada, vamos dizer assim. Né? Obviamente que o banco usa outras autenticações, mas eu estou dando um exemplo simples. E vamos fazer esse exemplo aqui, agora, rapidamente. Eu vou colocar assim, ó, que a minha conta é igual a 555675. Legal? E a minha senha é igual a 1234. Legal? Então, o programa vai perguntar aqui, ó. If conta for igual a 555675 AND senha for igual a 1234, então eu vou colocar aqui, ó, pode sacar dinheiro. Legal? Opa, dinheiro. E vou colocar um BR aqui para ele pular a linha, né? Bacana? Pode sacar dinheiro. Vamos ver se ele vai falar para eu poder sacar dinheiro mesmo? Vamos? Opa, pode sacar dinheiro. Por quê? Porque tanto a senha quanto o número da conta estão corretos. E se eu colocar uma senha inválida? Aqui a senha é 1234 e eu estou colocando aqui 123, concorda comigo? O que vai acontecer? Ele não vai entrar nesse if, porque as senhas não batem. Mas, e se eu trocar isso aqui por um OR? Ele vai perguntar, se a conta for igual a isso, ou a senha for igual a isso, então pode sacar. Mas a senha está errada, não tá? Mas como eu troquei para OR, olha o que vai acontecer. Pode sacar dinheiro. Ou seja, eu tenho que ter muita certeza quando eu vou trabalhar com OR e quando eu vou trabalhar com AND, né? Que são operadores de comparação, né? E de afirmação aqui nesse caso, para que essas duas expressões que ele está no meio, elas têm que ser verdadeiras. Legal? E essa história de verdadeiro, de verdade ou falso, ela nada mais é do que, né? De tipos de variáveis, lembra que a gente falou em string e inteira? Nós temos outros tipos de variáveis também, que é as variáveis booleanas, né? Depois, se você quiser, você pode até procurar na Wikipedia. Eu não vou ficar falando história de booleano e etc. Tal. Mas a ideia é o seguinte, né? Eu posso falar o seguinte, criar uma variável chamada y e vou falar que y é igual a true. True, né, é verdadeiro. Poxa, mas você nem colocou as aspas aqui? Não coloquei. Por quê? Porque é o seguinte, com aspas, isso aqui é uma string. Sem aspas, quando eu digito true, o que acontece? Isso significa que y é verdadeiro. Ou eu posso colocar que y é falso, né? Ou seja, y é igual a false. Mas somente com essas expressões. Legal? True ou false. Se eu colocar qualquer outra baboseira aqui, o PHP vai entender que você não colocou as aspas. Legal? Então isso é muito importante. Então o que eu pergunto aqui, ó? Eu posso perguntar assim, ó. Se y for igual a true, então eu posso imprimir aqui, ó. Y é igual a true. Y é igual a true aqui? Não, porque y é falso. Então não vai aparecer na nossa tela. Legal? Agora, se eu mudar y aqui para true, o que vai acontecer? Y é igual a true. Legal?
Agora tem uma coisa mais interessante. Se eu falar assim, ó, if y apenas, o que eu estou falando? Eu estou perguntando se y é igual a true. É uma forma mais resumida de eu fazer essa pergunta. Legal? Né? Então, ó, eu vou colocar if y, somente isso. Olha isso. Y é igual a true. Vou mudar para false. Vai aparecer? Não apareceu. Porque y, ele está perguntando, y é igual a true? Mesmo colocando só if y. Entendeu? Então são variações, obviamente, que você tem que treinar, né? Então é importante, treine todos esses exemplos que eu dei com o if aqui, que eles são de extrema importância. Você vai usar isso toda hora, isso aí tem que estar na sua cabeça, da mesma forma que 1 mais 1 é igual a 2. Legal? Então isso são condicionais e a gente está trabalhando com if. Legal? O nosso próximo exemplo vai ser de a gente trabalhar com outro camarada que é um primo do if, na realidade. Ok? Então, para o Alt e Avante, antes de ir para o próximo vídeo, por favor, repita esse exemplo. Faça um teste com o if. Se você não fizer, não adianta só assistir vídeo, pessoal. O que vale é a prática. A gente só está aqui para te dar essa base para você praticar. Você é responsável pelo que você vai conseguir produzir. Legal? Um grande abraço e até mais!